Então, vamos lá. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Uma boa noite para nós nesse encerramento do seminário, né? Esse é o segundo Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. A gente está muito feliz de receber vocês aqui na UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, tenho cabelos longos, pretos, que estão amarrados aqui, presos num coque, na verdade, rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de grau de armação marrom e verde. Meu sinal em libras é esse, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora, desce no movimento de semicírculo e dá um toque na cintura. Eu estou usando uma blusa marrom e preta, batom rosa claro, 3 brincos pequenos em cada orelha, e atrás de mim eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Estamos muito felizes de contar com vocês aqui na UFSB. Aqui na UFSB eu sou a professora de Libras e de Educação Inclusiva. Eu queria também deixar claro que esse seminário ele foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, o GPEI. Tá? A gente quer agradecer também, desde já, a presença dos tradutores e intérpretes de Libras e língua portuguesa que estão presentes para tornar a nossa atividade acessível às pessoas surdas. Então, ao Antônio Alves Cavalcante Júnior, da Unifespa, a Charlene Cardoso Andrade, da Secretaria Estadual de Educação da Bahia, a Cíntia Kelly Inês Freitas, da Uniaselv, a Daiane Paula Soares Xavier, da Unimontes, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, aqui na Bahia. A gente também deixa claro que o evento está sendo gravado, a gente vai deixar a cópia do vídeo disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo da UFSB, que as meninas da monitoria vão deixar anotado aí no chat para vocês. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações para quando houver um conteúdo novo, né? E deixem seu like, tá bom? Durante esse encontro, a gente pede que, para melhor visualização da equipe de suporte, vocês, por favor, levante a mãozinha para poder se manifestar. E se quiser escrever no chat também, por gentileza, coloquem a hashtag GPEI, tá bom? Até o final da noite de hoje, do nosso encontro, vai ser disponível também um link de frequência, tá bom? Por fim, a gente pede também que, por gentileza, que com exceção das palestrantes convidadas e dos intérpretes de Libras, a gente deixe as câmeras desligadas para facilitar a visualização dos intérpretes por parte das pessoas surdas, tendo em vista a plataforma Google Meet. Como fica várias telas abertas, então fica mais difícil para eles conseguirem localizar o intérprete. A gente deixando as câmeras fechadas facilita, tá bom? E para a gente iniciar, então, o segundo Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, a última noite do nosso seminário, eu convido para abordar o tema de hoje, a reprodução do capacitismo e anticapacitismo na educação básica, com a professora doutora Geisa Letícia Kempfer Bock, da UDESC. Ela é doutora em psicologia, mestra em educação e formação de educadores, graduada em educação especial. Ela é professora associada da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, no Laboratório de Educação Inclusiva, o LED, do Centro de Educação à Distância. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação em nível de especialização em Educação Inclusiva, professora do mestrado profissional em Educação Inclusiva, o PROFEI, e também professora do doutorado em Educação. Ela é líder do grupo de pesquisa, educação, arte e inclusão da UDESC, e ela é membro do Observatório de Práticas Escolares e membro do Núcleo de Estudos sobre Deficiência. Aqui foi um pequeno currículo, porque se quiser acrescentar mais alguma informação, você fica à vontade, Geisa. E também a professora doutora Simone de Maman, não sei se eu pronunciei corretamente, Ferreira. Ela é da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é doutora em Psicologia Social e Cultural. Ela é mestre em Educação, especialista em Educação Inclusiva pela Universidade Castelo Branco. Ela é especialista em Educação de Surdos, Aspectos Culturais,
políticos e pedagógicos pelo Cefet de São José, em Santa Catarina. Ela é graduada em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, graduada em segunda licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Educacional da Lapa e docente de Educação Especial do Colégio de Aplicação desde 2014. As professoras Geisa e Simone abordarão, como eu disse, o tema reprodução do capitalismo e capitalismo a reprodução do capacitismo e anticapacitismo na educação básica. Sejam muito bem-vindas ao UFSB e fiquem à vontade. Não sei se eu me apresento primeiro, Simone. Pode ir, Geisa. Bom, então, inicialmente, queria agradecer o convite e a oportunidade dessa fala. Eu sou Geisa, uma mulher branca de cabelos curtos cacheados na altura do meu queixo. Hoje estou vestindo uma blusa azul marinho, um fone de ouvido meio capacete, assim, que eu acho estranho esse fone, né? E ao meu fundo uma parede branca. Uso um óculos de grau de armação azul, sou uma mulher cisgênero, mãe, professora, que mais, né? E quero dizer que eu fui co-orientadora da Simone nesse percurso de pesquisa, do qual a gente vai trazer um pouquinho esses resultados. Então, eu vou passar para a Simone se apresentar. Meu sinal em Libras é a mão em gancho, né? Eu acho que é isso que fala, fechando em pinça na frente dos óculos. Não, fecha em pinça, isso, na frente do óculos. Esse é o meu sinal em Libras. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, compartilhando um pouquinho da trajetória da pesquisa que foi realizada aí pela Simone, com a orientação da professora Marivete Gesser e a minha co-orientação. Então, Simone, a palavra é tua. Boa noite, gente. Obrigada, Geisa. Obrigada, Daniane, né, pela oportunidade. Primeiro, vou me autodescrever, então. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, lisos, até a altura dos ombros, olhos azuis. Estou vestindo uma blusa preta e atrás tem uma parede meio amarelada, assim, né? O meu sinal em Libras é a letra S, com o punho fechado, né, com o polegar na frente, e ele roda na bochecha, né, uma das bochechas, assim, letra S, né, do sinal de Libras, né. É uma grande alegria, então, estar aqui, né, e um orgulho, assim, né, de estar com a Geisa. Nós fomos colegas de faculdade na UFSM, né, e no decorrer da nossa vida, aí a gente foi se encontrando, e a Geisa foi a minha co-orientadora, né, no doutorado, juntamente com a Marivete, ali na UFSC, né, e nós tratamos sobre esse assunto, né, da reprodução do capacitismo e anticapacitismo na educação básica, né. Nós vamos trazer, bem basicamente, assim, questões mais teóricas, né, mas a pesquisa, ela foi realizada numa escola estadual aqui de Santa Catarina, né, junto com professores, junto com estudantes, né. Inclusive, esse é um recorte do artigo 3 da tese, né, que foi juntamente com os estudantes, foi feito uma pesquisa com eles, né, eles foram entrevistados, eles foram ouvidos, né, eles trouxeram elementos para a gente pensar questões capacitistas, anticapacitistas, então tudo que a gente vai trazer aqui é bem aquilo que foi trazido junto na pesquisa, tudo que foi aparecendo nessa pesquisa, né. Então, gostaria só de pedir para passar o slide. A professora já nos apresentou, acho que não tem necessidade, né, a gente trouxe um pouquinho de quem somos nós, mas a professora Daniane, né, nos apresentou já, então pode passar, por gentileza. Pode passar. Obrigada. Então, da onde que a gente parte, então, sobre educação inclusiva, né? Nós queremos trazer isso. Da onde que a gente vai partir para trabalhar aqui com vocês, para pensar com vocês a respeito disso? Pode passar, por favor. Acho que é importante situar, embora a gente vá trazer conceitos, mas os nossos lugares de fala, né?
como você apresentou, assim, tanto eu quanto Simone somos formadas em licenciatura em educação especial, ainda num modelo bastante biomédico naquele momento, e a gente foi se reconfigurando também a partir das experiências práticas dos espaços que a gente foi ocupando. Então, eu falo de um lugar da experiência de docente, neste momento eu não tenho um diagnóstico de pessoa com deficiência, embora a deficiência me toque todo dia, né? E a gente fala da inclusão principalmente da perspectiva dos estudos da deficiência na educação. Embora a gente também transite por uma esfera interseccional dos marcadores, das diferenças que excluem pessoas, olhando o campo da deficiência, sempre pensando essa intersecção raça, gênero, cultura, territorialidade, entre outros, religiosidade, mas o nosso lugar de fala é muito deste campo teórico, dos estudos da deficiência na educação. Então, acho que a Simone também pode pontuar um pouquinho, mas eu transitei já, fui professora de APAE, trabalhei no Instituto de Terapia e Audiometria e Terapia da Linguagem, né, o IATEL, na educação de surdos. Depois desse meu percurso na educação de surdos, na APAE, eu trabalhei também em escolas, fui alfabetizadora em escola com criança com autismo inserida naquela turma, então foi minha primeira experiência no contexto da perspectiva inclusiva, e aí depois disso eu fui atuar na Prefeitura Municipal de Florianópolis como professora do atendimento educacional especializado, do qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte, porque foi um espaço que ressignificou também o meu lugar profissional, né, de entender quem são os sujeitos que chegam hoje na escola e que carecem de toda uma reconfiguração do sistema educacional para que sejam acolhidos e estejam nesse espaço tendo sucesso na sua escolarização. Então, eu fiquei um período como professora do AEE e depois eu fui convidada a ser gestora da política municipal da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, qual, então, eu fiquei 4 anos à frente da implementação das salas de recursos multifuncionais e das políticas municipais. Quando, então, em 2011, eu me torno professora da Universidade do Estado de Santa Catarina na disciplina de Braille. Eu conto isso para entender o meu percurso também nas áreas, né? Trabalhei com surdos, depois na deficiência intelectual, no movimento de inclusão de pessoas com deficiência, então atrelado aí à alfabetização e autismo. Depois vou para o AE, transito em todas as áreas de deficiência, onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da tecnologia assistiva, das questões da área da cegueira, né? Trabalhei com uma estudante cega, então me obriguei a aprender o Braille, porque eu entendo que quando a gente está no encontro com pessoas com deficiência, nós somos provocadas a ressignificar os nossos saberes e as nossas práticas, e eu me abri a isso buscando, então, conhecimento daquilo que eu poderia estar implementando nessas relações para otimizar a aprendizagem desses estudantes. E aí eu fui prestar o concurso da UDESC para ser professora de Braille, inclusive com prova em Braille. Então, foi um movimento, minha formação inicial da área da surdez, e aí vou transitando por isso. Quando chego na universidade, atuo, então, na formação de professores, buscando esse trabalho das práticas pedagógicas voltadas à aprendizagem de estudantes com deficiência. E aí transito no curso de pedagogia aí nas disciplinas de educação especial, estágio, entre outras, e na pós-graduação também em educação inclusiva e no campo da educação. Então é deste lugar que eu falo de uma perspectiva inclusiva, né? Não da vivência da opressão e da exclusão enquanto sujeito com deficiência, mas que atuo fortemente na relação com as pessoas e não para as pessoas. Junto no movimento, então eu me intitulo uma aliada da luta anticapacitista, né? Só para situar um pouco isso. Passo para a Simone também, acho que é importante situar um pouquinho, Simone. Verdade, Geisa, nesse sentido mesmo, né? Que a gente vem de uma formação bem do modelo médico mesmo, né?
porque nós fomos formadas educação especial, licenciatura em habilitação e deficiência auditiva, da audiocomunicação ainda, né? E aí, no decorrer da nossa vida profissional e pessoal, a gente foi se inteirando, foi estudando com relação aos estudos da deficiência em educação, estudos feministas da deficiência também, né? Que nos trouxeram muito sobre a ética do cuidado. E eu também já trabalhei, quando eu me formei, eu trabalhei na SIC, na Associação Catarinense de Integração ao Cego, né? Eu trabalhava, naquele momento, as AVDs, com os estudantes cegos e baixa visão. Então, era nesse sentido, assim, trabalhar de que forma que essas pessoas cegas pudessem estar se virando dentro de casa, como fazer as coisas, e isso que eu tinha me formado para dar aula para deficiência auditiva, né? Então, eu tive que me aprender também, eu tive que estudar, eu tive que aprender braille, eu tive que aprender sobre os AVDs, porque cada estudante era um, né? E depois, a seguir, eu fui professora das salas multimeios, onde a Geisa foi também, né, coordenadora. Trabalhei com o AE, né, o AE para pessoas com deficiência, pessoas com autismo, altas habilidades de superdotação. E depois eu fui para São José, atuar como pedagoga também lá no AE, fazendo a construção de sala de recursos multifuncionais também, lá trabalhando juntamente com uma equipe, até eu retornar novamente para Florianópolis, e depois começar o percurso como professora de educação especial no Colégio de Aplicação, né, onde nós temos um trabalho bem diferente, no sentido de que a gente faz um trabalho compartilhado em sala de aula. Então, as professoras de educação especial nesse colégio, elas têm uma carga horária dentro de sala de aula, né, todos os anos, desde o primeiro aninho até o ensino médio, dando todo o apoio, né, junto aos professores, junto aos estudantes, né, dessas turmas, né, tanto fazendo a questão da discussão do PPP, junto com a escola, fazendo junto o planejamento, pensando nos estudantes e na turma, né, como que essa turma funciona, qual o perfil da turma. Então, é um trabalho compartilhado, né, tanto em sala de aula, quanto também a gente realiza o atendimento educacional especializado no contraturno, né? Também fazemos pesquisa, né, extensão, temos estágios, né, obrigatórios e não obrigatórios. Então, por ser um colégio de aplicação, a gente tem esse leque, né, de possibilidades para estar trabalhando, né, junto com a formação continuada, né, inicial e continuada também, e também junto aos estudantes com deficiência, o autismo e altas habilidades também, superdotação. Então, como diz a Geisa, a gente parte no sentido, assim, não de pensar somente a pessoa com deficiência ou de falar por ela, na verdade, a gente trabalha em conjunto, né? A gente ouve, a gente percebe, a gente procura, está sempre trabalhando no sentido também de ter uma inclusão efetiva de todos, porque quando o estudante está na sala de aula, a gente precisa pensar nessa turma também, né? Essa turma diversa que tem ali. Então, por isso, essa inclusão, a perspectiva inclusiva, ela não deve ser somente pensada para as pessoas com deficiência, a gente precisa ampliar ela, né? Ampliar esse leque, né? Então, bem como a gente traz ali o Vale Conner, né? Que a educação, eles trazem que a educação inclusiva, ela é enquadrada como uma questão de justiça social e de equidade educacional. Então, a inclusão como um sistema de crenças de âmbito escolar, né, no qual a diversidade é vista como um recurso rico para todo mundo, em vez de um problema a ser superado. Então, na verdade, o que acontece? A gente precisa perceber as diversidades, essa multiplicidade, né, e não apenas é a pessoa com deficiência que precisa ser incluída, né? Então, é nesse sentido, assim, que a gente trabalha nessa perspectiva. E eu tenho que dizer que a Geisa é que me apresentou o grupo de estudos do NED em 2018, no qual eu fui lendo, fui me aperfeiçoando, né? Fui me aprofundando sobre o modelo social, sobre os estudos da deficiência, e isso, assim, fez uma diferença enorme na minha formação continuada e na minha... no meu dia a dia no trabalho, assim, na minha prática, né? Então, isso mudou bastante a minha perspectiva de trabalho, né? Que anteriormente era
mais voltada no modelo clínico, não tanto, né? Claro que a gente sempre tinha alguma coisa ali, não, mas tá errado isso. Eu acho que não é bem assim, mas assim, quando a gente tem consciência, quando a gente estuda, aprofunda e tem consciência do que está fazendo, eu acho que é muito mais válido e a gente consegue, de fato, trazer o que a gente vem estudando na prática, né? Eu entendo também que quando a gente consegue nomear muitas coisas, né? Hoje a gente fala sobre a fadiga de excesso, sobre várias éticas do cuidado, capacitismo, anticapacitismo, tudo isso, quando a gente começa a situar muitas questões que a gente visualiza no contexto educacional e que isso tem nome, também consegue um aprofundamento teórico para romper com certas práticas. E aí o que eu chamo a atenção quando a gente fala da inclusão é que a gente precisa tirar de um lugar muito generalista, que ela ainda está, para pensar muitas vezes o que a gente está querendo dizer ao se reportar à inclusão. Eu tenho participado de muitas bancas, lido bastante material que dizem assim, a inclusão da pessoa com deficiência, a inclusão escolar, a inclusão, enfim, quando muitas vezes a gente quer dizer sobre participação de estudantes e acesso ao conhecimento, ou quando a gente quer falar de representatividade, a gente costuma utilizar o termo inclusão. Então, eu já deixo registrado aqui para vocês que a gente também precisa começar a nomear corretamente aquilo que se faz e aquilo que se espera. Então, não cabe mais hoje falar sobre aluno de inclusão. E a gente ainda ouve muito, meu aluno de inclusão. Quem é o aluno de inclusão? Para mim, essa pessoa não existe, porque inclusão ela é muito mais ampla, ela é um movimento político, é a transformação de uma sociedade a partir de algumas práticas de reconhecimento e valorização das diferenças. E quando a Jan Vale e o David Connor trazem a questão como uma questão de justiça social, é um pouco disso, é entender todo esse movimento histórico de exclusão, de opressão, de falta de acesso, que pessoas com deficiência vivenciaram, e agora ter uma certa reparação. Não mais excluir pessoas a partir de uma condição, né, atrelada a um diagnóstico, mas pensando como essas pessoas podem trazer uma potência aos espaços, transformando esses espaços. Então, falar de inclusão hoje é falar de uma reestruturação de um sistema educacional, por exemplo, no qual a gente acolhe toda e qualquer pessoa a partir daquilo que ela tem de melhor para oferecer nesse espaço, reconhecendo como uma potência. E aí eu gosto muito quando no livro que eles trazem do Ressignificando a Deficiência, né, que é um dos primeiros livros que a gente tem tradução no Brasil deste campo teórico dos estudos da deficiência na educação, eles falam que a sala de aula é como um mosaico, que a gente tem que olhar para essa sala de aula como um mosaico. E o que isso significa? Cada pecinha do mosaico tem uma cor, uma forma diferente. E nenhuma delas deixa de ser mais bela na composição pelo formato que ela tem ou pela cor que ela traz para esse mosaico. Quando a gente olha o todo do mosaico, ele só é bonito pela diferença, pela diversidade que está ali posta. E isso, para mim, é uma realidade muito próxima da sala de aula. Pensar a sala de aula como um mosaico é pensar exatamente isso, que cada sujeito que ali está, ele vem como uma pecinha que vai contribuir para esse contexto, vai colaborar a partir das suas habilidades, a partir das suas inquietações e transformar e trazer essa potência para o coletivo da sala de aula. Então, falar de inclusão é falar sobre essas múltiplas pecinhas e não de uma única pecinha que está sendo inserida nesse mosaico, mas falar sobre a composição de cada uma dessas pecinhas e todas as questões que vêm aí com eles. Pode passar, por gentileza? E aí a gente entra naquilo que a gente já vinha falando um pouquinho, né, Simone, sobre como que a gente compreende a deficiência. Eu entendo que nós temos autores que já vêm significando isso, que o modo como a gente compreende a deficiência repercute nas nossas práticas pedagógicas.
Se eu entendo deficiência enquanto sinônimo de insuficiência, qual vai ser a minha prática em relação a esse sujeito que eu entendo que não é capaz, que falta habilidade, que falta... É um modo de prática que eu vou trazer para o contexto escolar. Agora, quando eu entendo a deficiência enquanto uma potência, né, a deficiência como um modo de ser humano aqui na Terra ou na sala de aula, um modo de ser estudante, e que a partir dessas características que o sujeito traz, eu transformo a minha prática, eu realmente consigo fazer uma condução mais assertiva para o aprendizado dos nossos estudantes, né? Pode passar, Simone, é contigo. Pode passar. Então, é bem nesse sentido que a Geisa trouxe, assim, né? Nós trouxemos aqui os dois mais que a gente tem conversado, né? Claro que há outros modelos, né? O modelo religioso, o modelo caritativo, né? Que se compreende a deficiência, e eles ainda estão presentes, né? Na nossa sociedade. Mas aqui a gente quer destacar essa questão que a gente vinha falando, né? Que a gente teve uma formação pautada no modelo médico, né? Em que observava-se que a questão tinha que ser a cura, né? A questão da correção da deficiência, né? Não via a deficiência era vista como um problema, ou ainda é vista muitas vezes, porque o modelo médico ainda se perpetua, né? E ele está aí, e ele reproduz o capacitismo, né? No sentido, assim, de observar a lesão do sujeito, e não como condição de sujeito, como o modelo social traz, né? Numa questão mais sociológica, né? Que é uma deficiência para além da lesão, né? Que que tem que ser vista como uma condição humana, né? E no modelo médico ele está muito pautado na questão da segregação, da eugenia, né? Quando havia a institucionalização, né? Das pessoas com deficiência. Então, que a gente possa, não digo quebrar, porque o modelo médico ele vai sempre existir assim como os outros, né? Mas para que a gente possa direcionar a nossa prática, né, no modelo social, a gente precisa perceber que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem uma condição humana, que tem que ser respeitada, que tem que ser observada, né, porque muitas vezes as pessoas com autismo, por exemplo, necessitam de questões muito pontuais, às vezes, por exemplo, assim, quando há muito barulho na sala, quando ele precisa sair a qualquer momento para ele poder se regular, para poder depois voltar. Então, isso precisa ser observado e, como é que eu vou dizer, deixado que essa pessoa faça, né? Porque muitas vezes, o que o professor quer também? Que o aluno se sente para olhar, mas aquele aluno, ele aprende andando, ele aprende pulando, ele aprende daquela forma. Então, é nesse sentido, assim, que precisa ser observada a questão mais pontual da pessoa com deficiência, no caso, essa pessoa com autismo, né? Então, o modelo social, ele vai muito também pautado nas interseccionalidades, então, perceber que essa pessoa com deficiência, né, tem também os marcadores sociais de raça, de gênero, de etnia, né, então, o modelo social, ele traz muito pautado nessa intersecção também. E só para dizer o que isso tudo tem a ver com o capacitismo, é que um pensamento fundado a partir de uma perspectiva biomédica, ele alimenta uma ideia capacitista, né? Ele alimenta a ideia de que pessoas com deficiência são insuficientes, que lhes falta algo e, portanto, não são completas, não são pessoas completas para ocuparem os espaços escolares, o mercado de trabalho, e com isso há uma ideia de que a aprendizagem não se efetiva. Então, muitos professores, quando recebem o diagnóstico de uma criança na matrícula, elas não recebem o sujeito na sala de aula, mas elas recebem um diagnóstico com estereótipos prévios, né, já com alguns estigmas ali postos. E aí esse professor normalmente vem com a queixa: se esse estudante vai vir para minha sala, eu preciso ter o auxiliar,
porque senão eu não posso receber esse estudante. Isso é uma prática capacitista, quando a gente nem se permite o encontro com o sujeito para entender o que ele deseja, o que é do lugar dele de fato, de capacidade, de habilidades, mas já traz toda uma perspectiva que antecede a chegada do estudante na escola, né? Esses modelos, eles se tensionam constantemente. E por que é importante trazer aqui? Agora, está saindo agora, início de outubro, um artigo da nossa pesquisa, publicado na revista Educação e Realidade, no qual a gente apresenta os dados de uma pesquisa que foi feita dentro de uma formação docente com 300 profissionais de educação básica, no qual 70% deles, isso não é um número baixo, 70% revelam a compreensão da deficiência a partir do modelo biomédico. E aí nos revela as fragilidades dos processos educacionais por conta de que esse planejamento, essa prática, está pautada nessa ideia de sujeito no mundo. Apenas não chegou a dar 28%, porque 2%, 3% foram concepções caritativas, outras concepções que apareceram, né? Mas 28% apenas dos professores estão caminhando para uma perspectiva social que compreendem que a ação deles não deve ser sobre o corpo de uma pessoa com deficiência, mas sobre o contexto que ela ocupa. Então, modificando esse contexto, modificando o planejamento, o recurso a ser utilizado. Vejam, não é um número pequeno isso, né, dessa distinção que a gente tem hoje. E aí, quando vem críticas ao sistema educacional inclusivo, a gente pode se reportar a esses dados, porque a crítica, de fato, não é pela presença do estudante com deficiência numa sala de aula, mas como nós estamos fazendo as nossas práticas para o sucesso da aprendizagem desses estudantes. Então, eu acho que é importante a gente entender essas compreensões que nos habitam para nos transformarmos nas nossas práticas, né? E poder romper com essas lógicas capacitistas que estão aí postas também. Por favor, pode passar. Então, aqui a gente já vinha falando com vocês, né, desde o início, sobre o que é o capacitismo, né, e também sobre o anticapacitismo. Então, a gente já vai conversando aqui, já vai dando exemplos, já vai trazendo para vocês a respeito desses dois, né, essas duas palavras, assim, desses dois conceitos, né. No caso do capacitismo, como a gente está trazendo já, né, então, ela é uma discriminação que ela é pautada numa ideia arbitrária sobre norma e desvio, né? E aí, as pessoas sem deficiência que são consideradas o padrão, né? Nesse sentido, assim, é o ideal, né? Então, o capacitismo, ele é um tipo de opressão, no caso, né? Vivenciada por pessoas com deficiência, desculpa, assim como as pessoas, né, no caso, a opressão de raça, o racismo, né, a opressão por ser mulher, o sexismo. Então, veio essa denominação, né, a partir da Fiona Campbell, e depois trazida pela Anaí Guedes de Mello aqui para o Brasil. Pode passar, por favor. Aqui nós trouxemos um mosaico, né, na verdade está escrito capacitismo. Fluxograma. É um fluxograma, obrigada, Geisa. Está escrito no meio, assim, capacitismo, então várias setas, né, indicando o que está junto, né, desse capacitismo, o que está abarcado, o que traz a palavra capacitismo, né? Então, ele é baseado, então, no modelo biomédico, como a gente já havia trazido, né, aqui para vocês, que está sempre articulado com esse modelo, né, de compreensão de deficiência. É um sistema, então, que oprime, né, que oprime as pessoas com deficiência, que oprime também outras pessoas, né, com relação aí pensando a questão da interseccionalidade também, né, porque muitas vezes tem uma mulher com deficiência, é diferente de um homem com deficiência, né, então esses marcadores sociais também, eles estão presentes, né, tanto que a gente traz ali num dos itens que o capacitismo, ele é estrutural, assim como o racismo, o sexismo, né, e ele também é interseccional, né.
Eu acho que é importante dizer, no meu ponto de vista, embora o capacitismo na literatura esteja muito atrelado ao contexto da deficiência, o capacitismo, para mim, ele é o pai de todos os preconceitos. Ele é o grande guarda-chuva. Quando a gente tem o racismo, existe uma lógica de que pessoas negras são menos capazes que pessoas brancas. No sexismo, a gente tem uma lógica que mulheres são menos capazes que homens. E aí, no capacitismo, a gente consegue ver esse sistema hierárquico que vai configurar o tal do sujeito universal, que é o homem branco, cis, hétero, normativo, né, nesse padrão, que é o sujeito universal, o sujeito ideal no mundo. Enquanto todos que fogem desse padrão do sujeito universal são sujeitos que estão à margem. Então, a gente precisa sempre ressignificar o nosso lugar de potência, seja nas questões raciais, culturais, religiosas, e ele oprime de tal maneira que muitas vezes o que a Fiona Campbell fala sobre o capacitismo internalizado, que as próprias pessoas com deficiência internalizam a lógica de que não são capazes, que não é possível para elas, e muitas delas acabam não se revelando pessoas com deficiência pela internalização desse capacitismo vivenciado cotidianamente. Então, por que eu trago essa ideia também da gente perceber esse capacitismo internalizado? Porque muitas vezes lá na escola a gente chega com recurso de tecnologia assistiva, com alguma outra perspectiva metodológica, e alunos com deficiência não aceitam aquele recurso, não aceitam aquela estratégia metodológica, e aí os professores dizem assim, nossa, mas eu levei material para ele não quis utilizar. Por que será que ele não quis utilizar? Se quando todos os outros, quando vêm utilizando um sistema de comunicação alternativa, ou um sistema braille, ou uma língua de sinais, ou, acabam colocando sobre esse sujeito o lugar do que está se diferenciando, né? Ele é o sujeito, o diferentão da turma. E ele não quer ser visto nesse lugar daquele que é o diferente. Ele quer ser respeitado nas suas diferenças, mas não se situado como aquele sujeito o diferente. Então, por isso, muitas vezes o nosso trabalho ele deve levar em consideração o que a gente vai chamar do acesso coletivo, de trabalhar numa outra perspectiva que não é olhar exclusivamente o sujeito com deficiência, mas o contexto escolar. Então, por exemplo, um cartão de comunicação alternativa, ele poderia ser um recurso pedagógico para a turma toda, e a turma toda entender o processo de comunicação do seu colega. A Libras, quando ela está no campo do extraordinário, que é só do sujeito surdo, é um estranhamento para aqueles que são ouvintes. Mas quando a gente começa a ter um trabalho do ensino de Libras para a turma toda, começa a haver uma aproximação do estudante ouvinte com o estudante surdo. Então, romper com essa ideia de desvio corpo normativo é algo fundamental para a gente começar a romper com a ideia, né, de um capacitismo estrutural, estruturante. Acho que é o primeiro ponto, romper com essa ideia de um corpo desviante, porque hoje todo corpo que não performa a norma, seja por conta de uma deficiência ou por uma questão que foge o campo da deficiência, como mulheres desenvolvem aí fibromialgia e sentem dores, ou outras situações, e que nos exigem uma performance de norma, ele alimenta a lógica capacitista. Então, aqui eu acho que devem ter muitos professores, né, de alguma maneira, pessoas que atuam no campo educacional, que podem perceber que muitas vezes a gente vai para a sala de aula performando um bem-estar, quando na verdade a gente sente dor. E isso é também ser capacitista conosco mesmo, né? Enquanto a gente não se revela nessa lógica de não ser um sujeito universal que está sempre bem, que está sempre, enfim. Só deixo aqui a pulguinha para vocês pensarem sobre isso.
Só para dizer, Geisa, que algumas escolas elas já fazem essa questão do ensino de Libras para a turma toda, né? O colégio de aplicação ali nós temos o ensino de Libras para todas as turmas do 1º ao 5º ano, né? Então, todas as crianças têm aula de Libras uma vez por semana, com professores surdos, e nas demais turmas, quando há estudante com surdez que faz uso de Libras, né? Aí a turma também participa das aulas, no caso, né? E eu acho que uma forma que a gente alimenta também esse capacitismo, que a gente vai estruturando ele, é quando na escola a gente informa a partir da necessidade exclusiva do sujeito com deficiência. Com certeza. Em qual aspecto? Por exemplo, gente, nós temos um colega com problema aqui na turma, então nós vamos pedir, por exemplo, no caso de um autista, nós vamos pedir que vocês não façam barulho para não prejudicar o nosso colega. E a gente situa no sujeito, quando a gente poderia, ao invés disso, dizer o seguinte: olha, gente, aqui na turma cada um aprende de um jeito. Uns gostam de aprender caminhando, se movimentando, outros precisam do silêncio. Então, vamos fazer combinados aqui na turma para que todo mundo esteja bem aqui na sala de aula? Em que momentos a gente precisa do silêncio? Entende? Porque daí a gente também começa a diluir a ideia da necessidade de suporte, não só para o sujeito com deficiência, mas uma necessidade de suporte que é de cada um de nós. Porque em cada momento um de nós está precisando ou do movimento, ou do silêncio, ou entende como que a gente pode ir rompendo com essa lógica, não situando exclusivamente esse sujeito. É a questão do acesso coletivo, né? Pode passar. Aqui a gente já falou um pouquinho sobre essa questão do capacitismo estrutural e interseccional, né? Dele ser uma opressão que também abarca, né, outros tipos de opressões, como a Geisa já trouxe, né? E o quanto isso está muito vinculado à questão de capacidade, né? Um é mais capaz que o outro. Então, a gente trouxe mais ou menos nesse sentido, assim, a citação aqui. Mas acho que a gente pode passar. E eu acho que é importante também a gente pensar essa hierarquia dos corpos dentro de uma mesma lógica do campo da deficiência. Por exemplo, pessoas com deficiência, com intelecto preservado e com fala preservada, são menos excluídos do que pessoas com uma afasia da fala, por exemplo, numa cadeira de rodas. Então, a gente vê que quando um estudante na sala de aula consegue se comunicar e mostra que possivelmente tenha o ideal de um cognitivo preservado, que vem na fala dos professores, ele é menos excluído do processo. Agora, esse estudante que não faz devolutivas orais, porque ele requer um recurso de tecnologia assistiva e tal, ele é o sujeito considerado menos capaz. E aí vem as falas dos professores. Mas como é que eu avalio essa criança? Ela nem fala. Né? Então, isso provoca também o nosso ideal de estudante na sala de aula, daquilo que a gente foi formatado, não digo nem formado, mas formatado para atuar. Porque não são poucas as falas dos nossos colegas do tipo, eu não tenho formação para. E aí eu devolvo o questionamento, mas você não tem formação para conhecer o currículo da disciplina que você atua? Né? Porque eu entendo que é pela lógica do currículo também que a gente rompe com algumas práticas excludentes. Quando a gente entende que pelo currículo muitos dos nossos estudantes aí têm dificuldade de acesso ao conhecimento, mas por conta de barreiras que estão postas no currículo. Então, como que a gente rompe com isso? Mas não, vem a fala do eu não consigo trabalhar com esse aluno porque ele é autista. Será que é porque ele é autista ou porque eu não entendo, dentro do currículo da disciplina, quais são as principais barreiras que os nossos estudantes estão enfrentando e preciso romper com ela? Então, vejam, dentro da própria ideia de deficiência,
a gente traz uma hierarquia de corpos que são melhores aceitos no contexto escolar. Isso é muito perverso. Pode passar, por favor. E aqui a gente observa, a gente traz, na verdade, para vocês alguns itens, né? Algumas situações, assim, que a gente já vem conversando, do capacitismo presente na educação, né? Que podem ser também vinculadas àqueles recursos, os materiais que não atendem, de fato, às demandas educacionais dos estudantes, né? O que a gente estava falando, né? Muitas vezes a gente pressupõe que a tecnologia assistiva ou aquela comunicação alternativa vai ser feita para todos da mesma forma, né? Então, a gente pressupõe, a gente já leva um recurso, mas que muitas vezes não dá para aquele sujeito, né? Dá para um, mas não dá para outro. Então, é nesse sentido, pensando nesses recursos, ou quando eu penso num jogo que muitas vezes ele não está abarcando toda a diferença, toda a diversidade que eu tenho em sala de aula, né? Então, é nesse sentido, é pensar nesse perfil dessa turma, né? Para que os recursos, eles sejam variados, né? Não apenas um, não pressupor apenas um para aquela turma, né? Quando eu vou fazer o ditado, de que forma que eu posso fazer o ditado, né? Pode ser escrito, pode ser pode ser o falado, a criança pode colar a palavra, né? A criança pode colar a letrinha, né? Pode colar a imagem. Então, assim, pressupor que tipos de recursos para que tipos, né, no caso, os processos de aprendizagem que são diversas nessa sala de aula, né? Também nesse sentido, os ideais de corpo normativo que a gente estava trazendo, né? Pensar sempre num corpo de um sujeito universal, um sujeito que não existe, que é um mito, né? E dentro daquilo também que a Geisa trouxe, dentro da própria deficiência, pensar corpos com deficiência que estejam adequados a esse espaço, né? Isso é capacitismo também, né? Quando há uma naturalização dos processos de exclusão, né? Quando, por exemplo, lá na sala de aula, eu proponho, né, grupos de trabalho, e muitas vezes esse estudante com deficiência, ou ele faz com o auxiliar e mais um colega, ou ele faz sempre com o mesmo colega que está sempre ali com ele, e não há essa diversidade, é sempre, digamos, o último, né? Ou quando, dentro de uma turma também, temos atividades que é feita para todos, mas aquele estudante recebe uma atividade diferente daqueles colegas, né? Então, isso é naturalizar esse processo de exclusão. Quer ver um processo bem naturalizado de exclusão, que vocês vão dizer assim, na minha realidade acontece. Mãe, auxiliar do seu filho não veio hoje, melhor não mandar ele para a escola. E aí todo o coletivo escolar diz, isso mesmo, se auxiliar não veio, ele não pode estar na sala de aula. Isso é a maior naturalização de um processo de exclusão. Quando na escola a gente deveria dizer, pode vir, porque aqui na escola nós temos profissionais que vão acolher seu filho, independente da auxiliar dele estar aqui hoje ou não. Né? Porque a escola se organiza para isso. Mas a gente naturaliza, o intérprete não vem para a aula, coisas assim, ou vai ter uma aula saída de campo, uma aula passeio, mas é para um lugar que ele usa cadeira de rodas, não tem como ir, então não vai para esse passeio fulaninho. E a gente vai naturalizando esses processos de exclusão como sendo uma coisa muito bacana, nós estamos protegendo essa criança. Mas nós não estamos transformando a escola, não estamos transformando as práticas. Bem isso. E a ideia da superação, né, Simone? Pelo amor de Deus, vamos parar com esses videozinhos de WhatsApp, que olhe lá o fulano sem perna, sem braço, e é um piloto. As Paralimpíadas né, os discursos de superação a todo momento, né? As Paralimpíadas foi isso, né, Geisa? Nossa, ele conseguiu, nossa, como ele está conseguindo fazer, né? Então, isso aí também está muito naturalizado na nossa sociedade, no nosso dia a dia, na mídia, né? Então, a gente precisa quebrar isso, né? Isso é um capacitismo também, né?
As barreiras de acesso também à educação, né? Muitas barreiras, que inclusive a LBI traz a barreira comunicacional, de acessibilidade, né? A atitudinal também é uma das barreiras mais, eu acho que é uma das maiores barreiras, né? São as atitudinais, assim, né? Que os colegas, os profissionais, enfim, né? O Alisson, ele coloca aqui no chat para gente, Simone, como evitar que o capacitismo se reproduza no dia a dia. Eu vou te dizer, Alisson, assim, não necessariamente que a gente evita que o capacitismo se reproduza, mas a gente tem um forte papel de tensionar essas práticas no contexto escolar. E aí a gente vai falar sobre essas práticas anticapacitistas na educação, que são essas tensões que a gente pode colocar aí no campo para a gente não ir fortalecendo cada vez mais o capacitismo. E assim, nós vivemos uma sociedade que tem um pensamento eugênico, né? O capacitismo nasce desse pensamento eugênico, de uma lógica de um povo ideal, de um perfil ideal de sujeito no mundo, que a gente precisa ir rompendo também. Então, romper com as práticas capacitistas é se tornar aliado na luta, tentando transformar esses espaços, mas uma transformação profunda desses espaços, sabe? E aí a gente vai trazer aqui alguns pontos que podem ser pontos de partida, né? Não respostas aí exatamente para não reprodução, mas pontos de partida para isso. Nesse sentido, Geisa, é uma luta diária, né? E muitas vezes, assim, a gente precisa tomar consciência do que a gente também, às vezes, reproduz, né? Porque, às vezes, a gente entra num limbo, numa situação, assim, que a gente acaba até, às vezes, meio que resbalando nessa questão do capacitismo. Então, por quê? Por ele ser estrutural, cultural, e a gente foi criado a partir desse capacitismo desde criança, através de falas, através de situações. Então, isso ele foi, né, foi sendo arraigado na gente. E agora, retirar isso, a gente consegue, mas assim, ó, é um esforço diário, né, que a gente precisa estar fazendo. Então, bem como a Geisa trouxe ali, né, algumas práticas anticapacitistas, elas vêm para fissurar, então, esse capacitismo. Então, o que a gente sugere? A remoção de barreiras que obstaculizam, né, o acesso ao conhecimento e a participação social das pessoas com deficiência, né, nesse sentido. O DUA também, né, o DUA é o Desenho Universal para a Aprendizagem, trazendo nesse sentido, assim, tentando abarcar para as nossas práticas diárias, né, porque o DUA, ele traz, assim, ele é uma ferramenta, Geisa, me fugiu a palavra. É uma perspectiva aí que atravessa o contexto escolar para pensar o planejamento, antecipando remoção de barreiras do currículo e do planejamento, né? Isso, nesse sentido, assim, o DUA, ele vem nesse sentido, né? E ele vem para todos, né? Ele pensa a partir das pessoas com deficiência, mas pensando no total, no perfil da turma, né? Nos mais diversos, nas mais diversas crianças que nós temos ali, adolescentes e estudantes, né? Só uma dúvida, a apresentação tirou de tela porque foi proposital? Para mim não aparece mais a apresentação. Está aparecendo, gente. Ele está pequenininho. Ele está no modo de fixar para as pessoas poderem fixar. Não está fixado para todos. Aí cada um pode fixar se quiser. Completamente para mim. O meu está bem pequenininho. Vocês têm que clicar em fixar, que daí fixa para vocês. Tá. Mas ele não está no modo fixar para todos. Cada um vai na sua tela e fixa. Vai no 3 pontinhos, Geisa. Mas é que sumiu completamente, eu não acho para fixar. Vou fixar aqui para todos, que aí você acha. Tá, daí eu consigo fixar só um pouquinho. Mas também não permite eu fixar, ele desafixou, entendeu, agora? Não, tranquilo, eu vou deixar fixado para todos aqui, então aí pronto. Tá, desculpa, Daniela, mas não aparece. Não, para mim aparece uma tela com várias pessoas só.
Você não está conseguindo ver ainda a tela? Deixa eu Não tirar, vou aparece. liberar e vamos fixá-la de novo. Daí vamos ver o que vai dar aí. Eu tô fixada agora. Me desafixa, socorro. Eu acho que é porque agora, a hora que eu fui fixar, acho que Simone. Aí, obrigada, Simone. É a minha xará que está É a apresentando. outra Simone. Agora aparece para mim. Agora sim. Tá aparecendo e o slide está certo, professora? Tá. Opa. Tá. Deu. Obrigada, gente. Obrigada, agora sim. Então, retomando. No sentido ali de estar falando do DUA, né, como uma perspectiva para pensar currículos e planejamentos, né, que considere a presença dos estudantes, né, com deficiência. Então, indicando, assim, algumas práticas, né, a questão da adoção também de algumas estratégias e uso de recursos variados dentro de sala de aula também, né, seria uma prática anticapacitista. Então, pensar sempre nessa perspectiva de todos, mas pensando nas necessidades também de cada um, né. Eu entendo que também, pode passar adiante já, mas já trazendo aí uma discussão que eu entendo que uma das maiores ferramentas que a gente tem para combater o capacitismo é a ideia de se permitir o encontro, de fazer com os sujeitos, não para os sujeitos. Se permite o encontro com pessoas com deficiência e a partir das demandas deste encontro com as pessoas, a gente começa a ressignificar também algumas questões e a partir do desejo das pessoas que vão sinalizando, a gente vai acolhendo isso, a gente vem fissurando o capacitismo. Talvez eu faça algumas imagens assim para entender como que o capacitismo funciona ou como a gente fissura o capacitismo. Eu gosto da ideia do cubo de gelo, daquele gelo bem denso, e que a gente pega uma agulhinha de nada e dá um toque naquela pedra enorme de gelo com uma agulhinha e ele começa a fazer algumas fissuras, algumas rachaduras nessa pedra de gelo. Quem nunca testou isso, um dia faça e perceba o que acontece com uma agulha num bloco de gelo tão denso, mas essa única agulha, essa pontinha tão fina, ela começa a entrar ali e vai fissurando, vai abrindo espaço, vai abrindo brechas. E é um pouco isso que a gente pode fazer, ser essa agulha nesse bloco de gelo quando a gente estiver no contexto escolar. Começar a abrir algumas brechas, abrir algumas fissuras, para que comece a se mudar o pensamento que os nossos colegas professores têm nesse contexto escolar. Eu acho que seria isso, né, Geisa, que a gente... Nós estamos na tela que tem o livreto agora, não sei se tu está vendo. Sim, eu estou vendo como educar crianças anticapacitistas. Isso. Tá pequenininho para mim, que eu estou no celular. Ah, tá. Tem que começar a usar óculos, eu acho. Esse livreto, gente, é maravilhoso, ele está disponível. A Geisa foi a colaboradora, não, a organizadora, né, desse livreto. Ele traz algumas indicações, assim, da professora Carla e da professora Mariana, que são duas mulheres com deficiência, né, maravilhosas, são, assim, elas escreveram, né, esse livreto em parceria com a Geisa, o Desk, né, e é um livreto, gente, assim, que traz sobre o capacitismo, sobre a questão do anticapacitismo, sobre a ética do cuidado na educação, né, que é uma perspectiva também muito adequada na questão do espaço da escola, né, nesse sentido, a gente pensar a escola com a ética do cuidado. Então, esse livreto, ele está disponível para vocês acessarem, a gente pode depois mandar o link para a professora, né,
E assim, como educar essas crianças, né? Então dá para a gente, eu li de cabo a rabo, li várias vezes, né? E dá para a gente levar no sentido assim, as ideias para a sala de aula de como a gente está trabalhando numa perspectiva anticapacitista, né? E como educar essas crianças agora, né? Porque naquela lógica a gente foi criada, né, anteriormente, a gente tem 40 para mais, 40 a mais, a gente já foi né? Fale por si, né, Daniela? Fale por si. Eu não sei, tu que está inventando idade aí. A gente já trouxe essa questão do capacitismo estrutural, né, na gente. Então, para quebrar isso é tão difícil, né? Mas é possível. É como a Geisa disse, a gente coloca aquela agulhinha, ela começa a fissurar, né? Então, esse livreto, assim, ele é muito bom, assim, a gente pode estar mandando para a professora. Eu entendo que ela já botou aqui no chat, né? Esse é um Ai, que material bom, que a gente pode utilizar tanto nas reuniões pedagógicas com formação de professores, quanto pode ser um material a ser discutido com as próprias crianças na interpretação das imagens que tem nele, né? Enfim, ele tem uma dimensão que pode atravessar desde a educação infantil até o ensino superior, porque ele é um livreto que vai trazer algumas pistas para a gente dialogar. E aí, com as práticas anticapacitistas na educação, eu entendo que a tecnologia assistiva lá dentro do contexto escolar, mas não como um recurso reparatório dos sujeitos, mas como uma potência para a prática docente. Então, a tecnologia assistiva ela pode ser uma aliada nossa no planejamento para a turma toda. Também entendo que a gente fissura o capacitismo na formação dos professores, quando ela é uma formação situada, em loco, em serviço, numa perspectiva interseccional, quando a gente consegue ver, por exemplo, que muitas das fragilidades dos nossos estudantes não advêm do contexto da deficiência, mas da falta de oportunidades que eles tiveram. Muitas crianças de periferia não acessam recursos, quando elas chegam na escola, a gente traz o contexto da tecnologia assistiva, mas elas não têm familiaridade, elas não sabem utilizar porque elas não tiveram acesso anterior, que é muito diferente de uma criança com os recursos desde que nasce, né, esse apoio. Então, um trabalho colaborativo, de fato, ele fissura o capacitismo, quando a gente se apoia na relação entre pares e encontra estratégias colaborativas e coletivas. Eu entendo que o cuidado, enquanto um compromisso público, coletivo, também é algo que rompe com estruturas capacitistas. Então, são algumas ideias aí. Também eu tenho entendido que a ética do cuidado é uma resposta ao capacitismo. A adoção das premissas da ética do cuidado, e a gente pode trazer algumas autoras como Eva Kitai, Rosemarie Garland Thompson, entre outras teóricas que trazem a ética do cuidado, compreender essa ética do cuidado no planejamento docente, nas práticas docentes, é um forte elemento de resistência ao capacitismo. Pode passar? Eu acho que a gente já finalizou, acho que é o último slide. Isso. É só a gente traz uma reflexão aqui, né, que é... eu esqueci de mencionar que as imagens lá do livreto são da Paloma, né, da Paloma Santos, que também é uma mulher com deficiência, ela que fez as artes, né, inclusive essa arte aqui que nós temos no último slide, né, que é uma... Eu não vou conseguir ler. É uma mulher deitada de lado, com uma prótese na perna, alguns ramos de folhas e flores que estão em sua volta e em seu corpo. Isso. Eu acho muito forte essa reflexão da Mariana Rosa. Não sei se vocês já conhecem, mas quem não conhece a Mariana Rosa, vale a pena acompanhar o trabalho dela nas redes sociais. Ela tem a formação pela Junta também, que ela diz que ser anticapacitista é sustentar a ideia radical de que pessoas com deficiência são gente e não um tipo de gente. Né? Então, para mim,
é muito forte isso, e é uma expressão muito cara para quem atua nesse campo de estudos, porque a gente costumeiramente recebe informações do tipo: eu não trabalho com esse tipo de aluno, eu não trabalho com esse tipo de pessoa, eu não sei lidar com esse tipo de forma de se expressar. Enfim, a gente vai tipificando pessoas. E lutar contra o capacitismo é dizer que pessoas com deficiência são gente, simplesmente gente, sem precisar tipificar quem são esses sujeitos, mas acolhê-los e respeitá-los e potencializá-los no contexto escolar, porque a luta anticapacitista ela é coletiva. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, como pergunta o Alisson, né? Então, é cada um de nós fazer a nossa parte, é trazer esse olhar provocativo, rompendo com essas ideias e se posicionando nos espaços que a gente ocupa, se posicionando no sentido de não aceitar mais formas de opressão e exclusão, se posicionando e dizendo que o lugar desse estudante é sim nessa sala de aula, ele está num lugar de direito, que a língua dele é direito linguístico, que o recurso de tecnologia é direito, não fazendo pouco caso das necessidades que os nossos estudantes apresentam, no sentido de aquisição de recursos, de mudanças de estratégias, tomando esse lugar e essa posição de sujeito no mundo também, que combate essas formas de exclusão e opressão. Então, que a luta anticapacitista seja de cada um de nós. É isso aí, e para além da escola. Nossa. Trouxemos poucos elementos aqui, porque a fala era curta, tá, gente? Mas tem muita produção já sendo lançada por aí, e a gente fica à disposição aqui também para conversar um pouquinho mais com vocês sobre aquilo que significou, o que vocês ainda entendem que é necessário nesse debate. Mas já quero de antemão agradecer a escuta atenta de vocês e a oportunidade desse diálogo. A gente que agradece. Geisa, Simone, obrigada. Eu sei que tem uma pergunta no chat, mas a gente fica assim, tão pensativo justamente por isso, né? É aquela questão que a gente tem que ter bem claro e todos têm que pensar. Como vocês terminaram a fala aqui agora, né? É pensar que todos têm que fazer a sua parte, né? É pensar que é um coletivo, né? Cadê a perguntinha que estava aqui? Eu acho que é a do Alisson, que a gente já Isso. veio conversando sobre como, né, fazer isso. Foi. Então, Tem uma sala até aqui com a gente, né? Não desmerecendo a participação de todos que estão aqui na sala, mas nós temos uma sala inteira, uma turma assistindo a gente também pelo Meet, que é a turma do professor Marcelo, do pessoal da Federal da Paraíba. que bacana. Que legal, gente. De matemática. Obrigada a todos, gente, pela participação. Obrigada. Tá aberto o chat, gente, mas o pessoal já está aqui agradecendo, já saiu as palminhas aqui, sabe, Geisa? Discutir essas questões de anticapacitismo acaba deixando sementinhas, porque eu sempre falo com as turmas que a gente trabalha, que quando você pergunta quem é capacitista ou quem já viu algo acontecendo, ninguém se considera capacitista, né, Geisa? É uma coisa incrível, ninguém se considera capacitista, todo mundo acha que está agindo certinho, né, que está tudo bonitinho, que sabe apontar o dedo para os outros. Né? A hora que a gente vai para a discussão sobre o que seja capacitismo, é que a gente começa a perceber, opa, nem que foram momentos, houve algum momento que praticou o capacitismo. A gente resvala, né, Daniane, porque é aquilo do capacitismo estrutural. A gente vive numa sociedade que ainda é muito competitiva, que coloca os valores acima de outras questões que poderiam ser mais reconhecidas, né? Então, inclusive os índices de avaliação, quem é o melhor aluno, quem é aquele que leva o índice da escola,
e aí a gente reproduz práticas do tipo, vai ter avaliação hoje, pede para o aluno com deficiência não vir para a escola para não baixar a nota, mas aí a gente vai analisar, por exemplo, dados de estudantes surdos que tiraram notas acima de estudantes sem deficiência. Sim. Né? Então, isso é uma prática capacitista, de pressupor que alguém é menos por conta de uma questão como não a ausência da audição, porque sente falta da audição quem já teve e perdeu uma audição. Mas muitos estudantes nossos não é falta de visão, não é falta de audição, porque não, para eles não existe essa experiência de uma presença para ter uma falta. Quem diz que é falta somos nós. Né? O que temos de falta é de recursos e de investimentos para outras formas de ler o mundo, de se comunicar. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, inclusive quando a gente se coloca nos contextos fazendo a crítica, né, sobre os processos inclusivos que não deram certo. Ora, foi o processo inclusivo que não deu certo, ou foram as nossas estratégias que foram mais escolhidas, os nossos recursos? Então, vamos tentar tirar desse lugar do outro, porque cada um de nós, em algum momento da vida, vai experienciar a necessidade de suporte, de recurso, e isso não nos desmerece. Isso não nos diz que somos melhores ou piores que outras pessoas. E aí eu gosto muito da ideia que a Mia Mingus traz sobre o acesso, sobre intimidade de acesso. Ela fala que a gente não precisa ter vergonha dos nossos corpos e das necessidades dos nossos corpos. A vergonha não é ser quem eu sou, mas a vergonha é dos espaços que não nos acolhem na nossa corporeidade. Não é eu chegar num espaço e não ter uma cadeira para eu sentar porque eu sou canhota e só tem cadeiras para destro. Eu não preciso ter vergonha de performar num outro lugar quando esse contexto não me acolhe. É a vergonha desse contexto que não se antecipou às minhas necessidades. Então, romper com o capacitismo também é, de uma certa maneira, a gente se expor nos espaços sendo quem a gente é, dizendo, olha, o meu corpo sente dor e não vou sentar nessa cadeira porque ela não acolhe a minha corporeidade. Ou, né, eu preciso de um suporte para permanecer nesse contexto, porque ele está me dando muita informação auditiva, visual, e está me trazendo um cansaço, e eu preciso eliminar esse excesso de informação. Então, a luta anticapacitista é uma luta por cada um de nós. Se hoje a gente não experiencia deficiência, no nosso envelhecimento a gente vai experienciar. Então, que a gente torne essa sociedade mais sustentável para o nosso envelhecimento. Porque a gente performar, por exemplo, uma normalidade num Alzheimer é impossível. Não tem como você performar uma normalidade. Então, o que a gente precisa? De uma sociedade que compreenda um comportamento de uma pessoa dentro de um Alzheimer. Ou ainda, quando no nosso envelhecimento a gente precisa de suporte para o ver, porque nós não conseguimos mais nem passar o fio dentro da agulha, aquela mesma agulha que quebra o gelo, a gente não consegue passar o fio. Só que se a gente tiver uma sociedade que já se antecipou a essa necessidade motora, visual, nós estamos pensando também a nossa sustentação no envelhecimento. E aí, se os nossos pares, colegas, não querem fazer para incluir o estudante, né, dar o direito desse estudante com deficiência estar nesse espaço, que ele entenda que ele está produzindo uma sociedade que não vai acolhê-lo no envelhecimento. Porque esses estudantes que aqui estão na sala de aula são os nossos futuros gestores, enfermeiros, médicos, são as pessoas que vão precisar trabalhar de uma forma respeitosa no nosso envelhecimento.
E a gente não quer estar num lugar de sub-humano no nosso envelhecimento. Então, que a gente transforme hoje, porque senão a gente vai ocupar esse lugar de sub-humano. E pensar nessa desconstrução, né, Geisa? A hora que Simone falou sobre a questão etária, que a gente não vai discutir muito essa parte, mas é pensar que a maioria dos que estão aqui hoje, por exemplo, nós somos frutos dessa visão médica que vocês trouxeram. Nós somos frutos disso. Mas é a gente pensar em reconstrução, é a gente pensar em conhecimento e pensar naquela transformação que a gente sempre fala na sociedade. Então, se a gente está falando de inclusão, de uma cultura inclusiva, é pensar nessa questão que as meninas trouxeram, de que todos nós fazemos parte dessa mudança, porque é uma mudança que precisa ocorrer, então todos nós fazemos parte dela, e que nós temos que agir, sabe? É discutir, sim, como a gente está aqui hoje, para poder trocar conhecimentos, para poder conhecer melhor sobre, mas sair, entender tudo isso e sair e agir na sua prática, no seu dia a dia, né? Exato. Tentar fissurar, né? Tentar fissurar um pouquinho, ser um pouquinho essa agulhinha que tenta fissurar, né? Esse capacitismo, no caso, né? Exato. Tem até um autor, o Story, que traz que a questão do capacitismo, ele traz o inconsciente, muitas vezes, né? Que a gente traz à tona, muitas vezes, esse capacitismo que está inconsciente na gente, né? E o quanto é necessário a gente torná-lo consciente para que a gente possa trabalhar isso na gente. Né? Então, o quanto é uma luta diária, gente, não é de uma hora para outra, né? Eu acho que a gente vai ficar, né, com mais idade e vai continuar nessa luta, assim, nesse exercício diário, né, de sempre estar se percebendo nas suas ações, né? E Eu nós... gosto muito da ideia que a Thais, que é uma amiga nossa, pesquisadora com deficiência daqui também, a Thais traz num dos livros que a gente lançou do LED, que ela fala sobre a inclusão como um direito difuso, porque ela vai trazer a discussão de que a matrícula de um estudante com deficiência nas escolas não é um direito exclusivo deste estudante com deficiência. Mas quando a gente nega a matrícula desse estudante, a gente está negando a oportunidade de todos os outros aprenderem e se desenvolverem no contexto da diversidade humana. Então, negar a matrícula de um aluno é negar o direito de todos os outros que estão na sala de aula, de conviver, de aprender no contexto das diferenças. Então, quando alguém questionar a presença de um estudante com deficiência, que a gente possa ser também esse agente de provocação sobre esse direito difuso, mostrando e apontando como tantos outros estão sendo negligenciados a partir da ausência. Um pouco isso. Um momento diferente, né? Ontem mesmo eu estava aqui com meu marido, a gente discutindo algumas coisas relacionadas a jogo para pessoa surda, e aí, nas discussões, vai e volta, ele foi e comentou, eu nunca tive uma pessoa com deficiência estudando comigo. Ele tem 63 anos. Eu também não tive, eu tenho 48, eu não tive. Né? Então, é pensar que hoje há essa possibilidade. Quando você traz aquele material de um trabalho anticapacitista já com criança, olha a diferença da realidade que a gente teve, né? Então, a gente fala de um trabalho diário nosso, das nossas ações, e essas ações também vão refletir na educação das crianças que estão aí. Né? Então, um material excelente, eu amei. Eu já conhecia, tá? Por isso que eu corri ali, já peguei, já coloquei aqui, mas já conhecia, e é um trabalho excelente, né? Se a gente fala em mudanças, é mudança nossa mesmo nós que já estamos aí, alguns com mais de 30 tudo mais, com seus 20 e poucos também, mas junto com isso também pensar na educação dos pequenos, né? Que eles podem, né, se tornar adultos diferentes do que a gente foi, porque também a gente mudou. Graças a Deus, nós também mudamos. Né? Ainda temos muito que discutir, muito que fazer, mas em relação a anos atrás, né, a gente também já mudou. Muito precisa ser feito ainda, né?
Mas se a gente pensar nessa educação das crianças agora, eles vão se tornar adultos diferentes do que a gente é hoje, né? Tomara, né? É o que a gente quer e é o que a gente espera. Exato. Nossa, a gente ia ficar aqui a noite inteira discutindo, né? Conversando, tá bom? Mas já são 20h25, gente. A gente vai ter que encerrar, infelizmente. Porque senão eu vou ficar presa aqui. É isso! Temos que liberar a Geisa ainda. Pessoal, meninas, para casa. não é? O chat vocês estão acompanhando por aí, então vocês estão vendo o pessoal agradecendo, elogiando. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Geisa já é de casa, Simone que se torne também. Que nós somos assim, a gente vai agregando. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero agradecer novamente ao pessoal que esteve aqui interpretando. É uma equipe de interpretação que a gente tem. O pessoal do GELES, do GP está aqui. Eu quero agradecer também. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes, tá, pessoal?